Um sorriso no Evangelho segundo São Marcos. Muito obrigado. No capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do verso 12. Evangelho segundo São Marcos. No capítulo 8, a partir do versículo 12, diz assim na minha tradução: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não o considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam ele: 12. E de quantos parti? E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou-o Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Amém? Só até aqui. Vamos orar.
Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas e dura para sempre. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor comunique, ó Deus, a nós aquilo que convém a Ti. No nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente vocês ficaram aliviados quando eu disse só até aqui, porque da maneira como eu estava indo, vocês imaginaram, bom, agora ele vai ler o Novo Testamento inteiro, vamos continuar e esse camarada não vai parar. Mas vocês já devem ter percebido que eu gosto de usar um texto grande. Eu sempre digo às pessoas que um texto fora do contexto só serve de pretexto, ele não serve mais nada além disso. E eu, quando me propus a ministrar à igreja a respeito desse assunto, inicialmente o versículo que me chamou a atenção foi aquele em que Jesus faz uma espécie de uma enquete com as pessoas. Ele diz, olha, quem é que as pessoas dizem que eu sou? A partir dali que eu queria ter falado. Mas o fato é que quando a gente se debruça sobre a palavra de Deus e começa a meditar a respeito da palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus não é isolada em si mesmo, que um texto da palavra de Deus pode ser mais primoroso, mais iluminado, mais esclarecido, se nós voltarmos um pouquinho antes, se nós formos um pouquinho à frente. E foi justamente por conta disso que eu acabei indo um pouquinho atrás, um pouquinho mais atrás, enfim, e li esse texto grande com vocês. A partir de quando Jesus está com aqueles fariseus, com os homens que eram chamados doutores da lei, com aquelas pessoas que conheciam a lei de Deus, que conheciam a religião judaica, mas que insistiam com ele para que ele desse um sinal, para que houvesse um sinal miraculoso do céu, para que eles crescem em Jesus como Messias. Nós sabemos que o povo de Deus no Antigo Testamento, o Israel de Deus, viveu sob a promessa de que o Messias viria um dia, de que o Messias seria enviado a eles. E aquele povo, então, de tempos em tempos, pensava se já era a hora do Messias aparecer. E quando aparecia alguém que fazia um sinal maravilhoso, as pessoas corriam e pensavam, é o Messias. E aí depois, logo, comprovava-se que não era o Messias. Então, os judeus estavam acostumados a ouvir falar da vinda do Messias. Estavam acostumados a pensar que um dia encontrariam o Messias. E quando Jesus, então, passa naquelas paragens, naqueles lugares, passa por aquele povo, o povo logo já vai dizer assim, bom, eu preciso de um sinal para saber que esse é o Messias. Os fariseus queriam um sinal. E Jesus, a partir desse verso 12, começa dizendo que nenhum sinal seria dado àquela geração. Mas ele diz isso depois de arrancar de dentro de si um suspiro, um gemido. Jesus estava, por assim dizer, chateado com aquela situação. Jesus estava, por assim dizer, incomodado com aquele povo que há tanto tempo ouvia a respeito do Messias, que tanto sabia a respeito do Messias, que tinha ouvido na lei, mas que agora, quando se encontrava com ele, não o cria. Jesus estava indignado, e aí então ele suspira, num gemido, ele tira um gemido e diz, nenhum sinal será dado a essa geração. Sabe, irmãos, eu, aproveitando essa ocasião de descontração que a gente começou aqui, que eu comecei a falar disso, eu me lembrei, quando via esse texto, enquanto eu escrevia e preparava essa ministração, daquele personagem Rolando Lero. Quem se lembra daquele personagem Rolando Lero, do Rogério Cardoso, da escolinha do professor Raimundo? Deve ser antes, mas eu só conheço da escolinha do professor Raimundo. O Rolando Lero era aquele personagem
camarada sempre de terno, com lencinho de lado, né? Ele era assim, engraçado, e aí o professor Raimundo sempre dava uma dica para ele, né? Dizia assim, quase entregava, ele fazia a pergunta, mas ele já dava logo a dica, dizia, né? Então agora, e aí ele vinha e falava, captei, amado mestre. Ele falava, isso, captei a vossa mensagem. Era sempre esse o bordão dele, captei a vossa mensagem. Irmãos, esses homens aqui, a quem Jesus disse que não daria sinal nenhum, eram quase rolando lero, não era? Porque Jesus já tinha dito quase tudo. Mas os discípulos, irmãos, aqueles que andavam com Jesus, foram piores que rolando lero. Porque quando Jesus diz a eles, olha, não haverá nenhum sinal, porque os fariseus, eles viam os sinais na natureza de Deus. A palavra de Deus lá em Romanos diz que o homem é indesculpável. O homem que não crê que Deus existe é indesculpável, porque a natureza anuncia a presença de Deus. A natureza anuncia a existência de um Criador. O homem não pode se desculpar e de pensar, eu não sabia que Deus existia, eu achava que isso aqui era fruto de um acaso. Não, quanto mais aqueles homens que conheciam a palavra de Deus. Então Jesus diz, a essa geração não será dado nenhum sinal, vamos para o outro lado. E aí então ele entra no barquinho com os discípulos, e seguramente, irmãos, naquele barquinho não cabia muita gente. Então, sei lá, eles deviam estar no máximo os 12 mais Jesus, né? Uma turminha dele lá, ou menos ainda. E aí Jesus entra no barco e começa a refletir sobre aquilo, né? Puxa vida, essa geração aí que é um sinal, será que eles não viram? Deus fez por eles, puxa vida, será que eles não viram que Deus já deixou anunciado que o Messias viria? Será que eles não perceberam? E Jesus vinha pensando, e aí já aproveita e adverte os discípulos, diz, olha, acautelai-vos, cuidem, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Pronto, foi a dica para aqueles rolando leros que eram os discípulos. Então, fermento, acho que é porque a gente não trouxe pão, acho que é por isso que ele está falando de fermento. Se fosse o professor Raimundo, ia dizer aí o salário, não era pequenininho. Jesus não estava falando de pão, irmãos. Os discípulos haviam estado com o mestre há pouquíssimo tempo e viram ele com 4 pãezinhos alimentar a multidão, com 7 alimentar mais não sei quantos, que eu não me lembro a conta aqui agora, eram milhares. E ali eles estavam em 13 no máximo, tinham um pão. Milagre estava mais fácil para Jesus fazer, né? Era muito mais fácil. Por que iam pensar? Mas não, irmãos, eles estavam equivocados a respeito do que Jesus era. E esse é o meu objetivo nessa noite, dividir com vocês a impressão firme que há no meu coração a respeito de quem Jesus é para mim e de quem Jesus deve ser a nós todos. Então, por isso é que aqueles homens foram repreendidos por Jesus e disseram, mas não é isso, não tem nada de fermento de pão, não é isso. Eu estou falando a vocês que o fermento, que dizem os eruditos, na melhor tradução deveria ser a massa levedada, que era aquela massa já azeda que se guardava para levedar o resto, sabe como aquele coalho, aquela isca de coalho, era mais ou menos aquilo que Jesus estava dizendo. Olha, o fermento dos fariseus é justamente isso, de viver de acordo com a palavra de Deus, viver ouvindo a palavra de Deus e querer um sinal, e querer algo maravilhoso, e querer algo extraordinário. Hipócritas. O principal adjetivo que Jesus tinha para os fariseus era esse: hipócritas. Vocês dizem que conhecem a palavra de Deus e aí me pedem um sinal, será que vocês já não examinaram? E o outro fermento, o outro perigo, outra dificuldade que aquele povo devia
acautelar-se, que devia se preocupar, era com o fermento de Herodes, que achava, junto com os seus seguidores, que o reino seria conquistado com poder, que achava que bastava ao homem as riquezas e o poder para então reinar. Jesus adverte aqueles discípulos e diz: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E aí ele segue dizendo a respeito da possibilidade que ele tinha de fazer multiplicação dos pães, e que os discípulos recolheram vários cestos e que não havia nenhum problema que ele pudesse multiplicar também os pães ali para eles. E eles chegam na outra banda, no outro lugar onde o barquinho deles encosta. E aí, irmãos, quando ele chega, ele diz: vocês ainda não compreenderam isso? Jesus se preocupou com os discípulos, ele se preocupou com que as pessoas não tivessem entendendo exatamente a missão dele, não tivessem entendendo exatamente o que ele havia feito pela humanidade. E aí, no versículo 22 diz que eles chegaram a Betsaida e trouxeram a ele um cego, pedindo que ele tocasse aquele cego. Irmãos, a graça e a misericórdia de Deus nessa hora foi maravilhoso, porque Jesus teve a oportunidade de um modo prático, com um exemplo, ensinar mais uma vez aqueles discípulos, fazê-los lembrar-se mais uma vez do que ele havia feito. E aí então, a palavra de Deus diz que aquele cego é levado por Jesus para fora do lugar onde eles estavam, e Jesus, de uma maneira muito incomum para a gente, pouco ortodoxa, vai e pega saliva, guspe e aplica no olho do camarada. A gente acha estranho, né? Mas parece que a saliva tem lá as propriedades medicinais, e era comum aquilo, né? Mas hoje a gente ficaria horrorizado, né? Puxa vida, mas que coisa mais esquisita. Mas o fato é que quando Jesus toca o olho daquele homem com a saliva, ele pergunta para o homem: então, vês alguma coisa? E o cego, irmãos, quem convive com pessoas que não enxergam, podem ter a compreensão do que eu vou dizer a vocês. Cego tem pressa de ver. A minha mãe já não enxerga, e a minha mãe sempre diz assim: eu já não vejo mais tanta coisa que eu não vejo meus netos, não vejo vocês, não vejo não sei o que, tanta coisa que surgiu. Então, se houvesse a possibilidade dela enxergar, ela teria pressa, ela diria: olha, Jesus, dá para você curar logo aqui, não precisamos sair para esse lugar, porque o negócio de Jesus pegar na mão do camarada, tirar para fora de onde estava, faz logo esse milagre, vai de uma vez. Mas Jesus vai, leva ele para fora, coloca saliva no olho e pergunta para ele: vês alguma coisa? E ele responde prontamente: vejo, eu vejo homens que como árvores andam. Irmãos, se a narrativa bíblica parasse aqui, certamente seria uma frustração para muita gente. Nós diríamos: Jesus falhou, né, irmão Luci? Jesus não deu certo, faltou fé para Jesus nessa hora. A gente ia pensar um monte de coisa, falar: puxa vida, esperei tanto de Jesus nessa hora. Vejo homens que como árvores andam. Mas graças a Deus que a narrativa não parou aqui. Agora, se tivesse parado aqui, para nós teria sido frustrante, mas para aquele cego, não. Porque um cego, ainda que uma visão distorcida, ainda que uma visão insuficiente, ainda que uma visão pequena, pouca, capaz de confundi-lo, seria suficiente já. Afinal de contas, ele era cego,
E a Bíblia registra que ele era cego de nascença, que ele não havia enxergado nada. E Jesus então, quando diz aquele homem, pergunta a ele: vês alguma coisa? E ele responde: eu vejo árvores, vejo homens que como árvores andam. Para nós seria frustrante, mas para aquele homem já significaria uma boa coisa na vida dele. Mas Jesus, graças a Deus, Jesus não se conforma com uma visão insuficiente. E Jesus também não se conforma que nós tenhamos uma visão insuficiente a respeito dele. Assim como ele se preocupou com a visão que os discípulos tinham dele mesmo, assim como ele foi capaz de parar para explicar a eles que eles estavam enganados a respeito daquela visão, ele quer que nós tenhamos uma visão completa, uma visão total do que Jesus, do que ele foi, do que ele representa para nós e, sobretudo, da sua obra em nossas vidas. Não basta para Jesus que nós tenhamos uma visão insuficiente, um pouco de visão. Não basta para Jesus que nós agora vejamos só um pouco de coisa. E aí então Jesus vai e toca aquele homem, e aí aquele homem passa a ver com nitidez. E Jesus despede dele, diz: olha, vai para a tua casa e nem entra nas aldeias. E aí os discípulos todos vendo, olha lá, então os discípulos já tinham visto Jesus ficar indignado com os fariseus, os discípulos já haviam visto Jesus adverti-los a respeito do fermento. Jesus então agora mostra aos discípulos que uma visão insuficiente não é o que ele quer. Ele pode dar uma visão completa, cristalina, absoluta. E aí então ele segue com os discípulos e faz a pergunta: afinal de contas, quem os homens dizem que eu sou? Quem dizem os homens que sou eu? Essa pergunta Jesus não fez à toa. Ele queria saber exatamente o que as pessoas pensavam dele mesmo. Ele estava já há 3 anos fazendo milagres, curando pessoas, alimentando famintos, se compadecendo dos pobres. Ele estava há 3 anos dando atenção às pessoas que precisavam de atenção. Ele estava caminhando com as pessoas, ensinando-os, encorajando-os, animando-os. E ele quis saber se as pessoas sabiam exatamente quem ele era. E a resposta que os discípulos deram foi esquisita. Ele disse: bom, olha, uns dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que é alguns dos profetas. Vamos falar a verdade, irmão, que confusão que esse povo. Não havia consenso entre as pessoas a respeito de quem era Jesus. A única coisa que esse texto indica é que Jesus estava, por assim dizer, capitulado entre os grandes líderes espirituais da nação de Israel. Jesus estava, pelo menos, ao lado de João Batista, ao lado de Elias. Se a gente for lembrar, Elias era aquele homem que fez sinais maravilhosos, que orou e durante 3 anos não choveu, e depois orou de novo e choveu. João Batista era aquele que era esquisito, ficava no deserto e que pregava o arrependimento e que pregava a necessidade de se converter. Então, mas nenhum deles representava de fato o que Jesus era. Eles eram apenas uma sombra do que Jesus era. Eles eram, por assim dizer, a visão distorcida do cego a respeito de Jesus. E aí, outras pessoas diziam: ah, ele é algum dos profetas. Irmãos, com isso, eu me ponho a pensar: será que você conhece pessoas que têm uma visão distorcida a respeito de quem Jesus é? Você conhece alguém que imagina
que Jesus seja um dos profetas. Jesus deve ser um cara, um espírito iluminado, Jesus é um homem superior, Jesus é realmente da parte de Deus. Não, Jesus realmente é religioso. Eu conheço um monte de gente que pensa assim, um monte de gente que tem uma visão equivocada de quem é Jesus. Eles estão mais ou menos no rumo. A única coisa que eles acertaram é que eles classificaram Jesus no patamar dos grandes, dos líderes, dos profetas maiores, e só. Mas eles não sabiam exatamente, e muitas pessoas que nós conhecemos não sabem exatamente quem é Jesus. E Jesus, então, eu imagino que ele poderia se conformar com essa situação. Afinal de contas, ele pregou, andou, passou por um lugar, por outro, e pode ser que as pessoas não tenham compreendido muito bem. É natural, afinal de contas, era o começo, aquela era uma era que estava começando, 3 anos só haviam passado, talvez que as pessoas não tenham ouvido, certamente não tinha internet para disseminar mais facilmente as informações, não dava para pôr no Google a respeito de Jesus, era mais difícil saber. Então, imagino que Jesus se conformasse com que as pessoas não soubessem exatamente quem ele era. E é por isso que ele vira aos discípulos e diz: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Irmãos, lembre-se que eu falei para vocês, esse é o texto que me motivou a estar nessa noite repartindo essa palavra com vocês. Então eu não posso deixar de perguntar a vocês: e vocês? Quem dizem que é Jesus? E para você, especialmente para você, individualmente, quem é Jesus? Essa é a resposta, irmãos, que nós precisamos dar, porque essa resposta mudará a nossa vida. Essa resposta exige de nós um compromisso. Essa resposta vai selar a eternidade sua. A depender do que você responder, muito provavelmente você vai passar a eternidade ao lado de Jesus ou afastado de Jesus. Lamentavelmente, nós vivemos um tempo em que as pessoas não estão exatamente convictas de quem Jesus é. Eu ouso dizer que às vezes, até na igreja, irmãos, como entre os discípulos, havia pessoas que não tinham entendido ainda. E sabe qual é o discípulo que não tinha entendido bem o que Jesus era? Justamente Pedro. Aquele que respondeu prontamente: tu és o Cristo. De novo, se a narrativa bíblica parasse aqui, nós diríamos: Pedro é o cara. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Imagina, ele estava com 12. E vós, quem dizeis que eu sou? Silêncio, ninguém fala nada, né? Se eu falasse assim: e para você, quem é Jesus? E aí alguém ficava quietinho e pensava: Jesus para mim é não sei o que, tudo. Mas falar, mas Pedro não, Pedro era intrépido, Pedro era o cara. Pedro foi lá e disse: tu és o Cristo. Nos evangelhos sinóticos, se nós olharmos lá em Mateus e Lucas, nós veremos que Jesus então elogia Pedro, diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu.
E aí Pedro já enche, né? Pedro já fica, eu fico imaginando a cara de Pedro, já animado, dizendo, eu sou o cara, eu sou agora o cara. Mas aí então ele vira e Jesus fala para ele, ó, muito bem, mas agora não contem para ninguém e venham aqui que eu vou explicar umas coisas para vocês. É isso que o texto diz. Vamos lá. Versículo 30. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Por que é que Jesus disse para os discípulos não falarem para ninguém a respeito daquilo? Porque para os discípulos, especialmente para Pedro, quando ele disse, tu és o Cristo, ele estava se referindo ao Messias. A expressão grega, Christos, está equivalente à expressão hebraica Messiach, que no português significa ungido. Isso tudo é o que ensinam os eruditos, os teólogos, né? Então, quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele diz, tu és o ungido de Deus, tu és o enviado, tu és o Messias. E aí, Pedro, como bom judeu, deve ter pensado, agora sim veio o Messias, agora eu quero ver esses gentios aí, vão sofrer, agora vão comer o pão que o diabo amassou, como diria hoje em dia, né? Agora sim, porque Israel vai ser restaurado, agora o Messias vai congregar os dispersos por todo o mundo, agora a glória de Israel será exaltada, agora, como no tempo do rei Davi, Israel vai ser lugar de destaque, agora sim, agora chegou o Messias, ele é o Cristo. Então ele estava já animado, né? E Jesus disse para ele, vem cá, senta aqui e escuta o que eu vou dizer. Eu serei rejeitado pelos líderes religiosos. Eu não serei aceito pelos judeus. Eu sofrerei muito. Eu padecerei. Eu vou morrer. Mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Aí Pedro, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele, chama ele num canto, é o que a Bíblia diz aqui, nessa expressão, versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse, e isto ele expunha claramente. Jesus não estava com rodeios nessa hora, Jesus estava falando claramente àquelas pessoas, afinal de contas eram os discípulos que estavam com ele há 3 anos, ele estava dizendo, olha, compreendam, eu vou passar muita dificuldade, a vida vai ser difícil para mim daqui para frente. E aí então, no versículo 32, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Vocês já imaginaram a cena? Jesus falando com os discípulos, a vida vai ser difícil, eu vou sofrer, vou ser rejeitado, eu vou passar um martírio e vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Pedro vira para Jesus e fala, Jesus, vem cá, para com isso, fica falando essas coisas, pô. Que isso? Como assim vai morrer, vai sofrer? Não fala isso, para. Fica chato para você é o Messias, você é ungido. Afinal de contas, acho que não está entendendo Jesus. Foi isso que Pedro fez com Jesus, chamou ele à parte e reprovou Jesus. Disse, não fala assim, hein? Não fala isso mais. Foi mais ou menos assim. E aí, a Bíblia diz, de maneira maravilhosa, que Jesus havia sido chamado por Pedro, né? Estava à parte, e ele então volta e fita os olhos nos discípulos. Ele volta, antes dele responder a Pedro, antes dele falar para Pedro, Pedro, você não sabe o que está falando,
ele olha para os discípulos, ele olha para aquelas pessoas que estavam seguindo ele, que provavelmente podiam pensar como Pedro. Ele olha para aquelas pessoas que, embora estivessem vivendo 3 anos com ele, talvez estivessem pensando a mesma coisa. Ah, sim, agora somos de Cristo, agora nossa vida vai mudar, agora eu quero ver aquelas pessoas que riam de mim quando eu saía com a Bíblia debaixo do braço, agora eu quero ver aquelas pessoas que achavam que era careta não beber, careta não fumar, careta não fazer sexo antes do casamento. Agora sim, agora está aí o Cristo, agora nós vamos triunfar, agora nós somos os crentes cheios da graça, porque agora a igreja, agora é Jesus. Jesus olha para aquelas pessoas que muito provavelmente não entenderam absolutamente nada do que ele havia dito até então, e ama aquelas pessoas de uma maneira tão intensa, que ele não se permitiu outra coisa, senão virar a Pedro e dizer: arreda, Satanás. Tem lá a ideia do choque que Pedro levou, ele deve ter caído para trás. Como arreda, Satanás? Sou Pedro, eu acertei que o Senhor é o Cristo, agora o Senhor me chama de Satanás. Vou, caramba, situação. Jesus não falou menos que isso. Se porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você está querendo me impedir de cumprir algo mais sublime que eu posso fazer pelo homem, que é morrer no lugar do homem, em substituição ao pecador. Então você quer que eu me limite apenas a fazer o bem às pessoas, a proporcionar a elas cura, a fazer alimentar os que têm fome, a tratar os que têm sede, a dar atenção aos que não são ouvidos, e só? Irmãos, será que nós, como cristãos, estamos fazendo como Pedro, nos limitando apenas às coisas dos homens? Ah, é tão legal aquela igreja, eu me sinto bem lá. Ah, é tão legal, eu tenho amigos. Ah, é tão legal, eu fui inserido num grupo, as pessoas se interessam por mim. Ah, é tão legal, Deus pode me dar um emprego. É tão legal, Deus pode me curar. É tão legal, Deus pode prosperar a minha vida. É tão legal. Isso, irmãos, era o que Jesus estava fazendo até então. E quando Pedro é chamado por Jesus, Satanás, é porque ele estava pensando que só aquilo bastaria. Irmãos, nós precisamos refletir em nossas vidas, para saber se nós, porventura, não estamos vivendo de uma visão insuficiente, vivendo sem compreender exatamente o que Jesus pode fazer por nós de mais sublime, e nos contentando apenas com aquilo que é dos homens. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala àqueles discípulos no barco, Ele diz: por que vocês estão perguntando de fermento? Vocês não se lembram de como eu alimentei tanta gente? Ele está querendo dizer: olha, aproveitem as oportunidades, as experiências pessoais que vocês têm para viver, para enfrentar aquelas situações em que você não está no controle, para você tirar daquela situação que você viveu, daquela experiência, a esperança. Aqueles discípulos poderiam muito bem dizer: ah,
é o fermento, é um pão, mas que um pão, fica tranquilo, pô, com muito, nós estamos em 13, ele já alimentou 7 mil, 4 mil, não sei quantos mil, era para isso que a experiência anterior deveria ter servido, a experiência de ter visto o cego sendo curado em 2 etapas, na primeira dizer, vejo homens como árvores, porque vejo andando, e Jesus colocar novamente, tocar o homem de novo, era para eles entenderem, bom, Jesus quer algo mais, bom, Jesus pode fazer mais, nós não podemos nos limitar apenas àquilo que o desejo do nosso coração, hoje, quer para nós, nós precisamos das experiências com Deus, para nos enchermos de esperança, para algo além, para algo mais sublime, algo mais extraordinário, algo mais duradouro. Quando nós pensamos nessa vida, e a Bíblia diz que os anos desta vida são 70 ou 80, se eu não me engano, e o que passar disso é enfado e canseira. Geralmente nós não temos coragem de olhar esse texto com a seriedade que ele representa. Nós sabemos que a vida é passageira e que o máximo que viveremos é 70, 80, ou que seja 100 anos. Mas nós nunca nos lembramos que a eternidade é muito mais do que isso, que muito melhor do que vivermos esses 80 anos regaladamente, é vivermos a eternidade ao lado de Jesus. Mas é difícil para a gente entender isso, assim como era difícil para os discípulos ao lado de Jesus entender o que é que ele estava propondo. Pedro chegou a dizer, não fala assim, mestre, que isso? Pensa isso de você, como morrer? E ele diz, arreda, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Jesus nunca esteve interessado que os homens falassem dele como os discípulos poderiam falar quando tiveram a revelação de que ele era o Cristo. Essa visão triunfalista que nós invariavelmente anunciamos. Jesus nunca esteve interessado, ele precisou se reunir com aquelas pessoas reservadamente, certamente para desconstruir aquela visão que eles tinham a respeito do Messias, a respeito de um reino temporal, a respeito de um reino que daria poder para Israel, a respeito de um reino que poderia libertá-los da opressão do Império Romano. Jesus não estava interessado em conquistar terras, Jesus estava interessado em conquistar almas. Esse é o grande segredo que aquelas pessoas não haviam entendido ainda. E quando Pedro segue, depois de repreendido, refletindo sobre isso, Jesus vai e diz assim, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, depois de Jesus ter falado com Pedro daquela maneira, ele se volta para a multidão e para os seus discípulos, e isso me chamou muita atenção, porque eu muitas vezes pensei em tratar separadamente os discípulos da multidão, e eu vejo aqui que Jesus não fez 2 apelos distintos, ele não fez um apelo, bom, agora eu quero fazer um apelo aos que estão me seguindo já há 3 anos, e olha, pois agora eu quero fazer um apelo à multidão. Ele simplesmente voltou-se para a multidão e para os discípulos, e disse, se alguém quer vir após mim.
Irmãos, quando ele dirige aqueles discípulos, ele está dando a eles a oportunidade de refletirem adequadamente na vida que eles queriam. Ele havia esclarecido exatamente o que significava segui-lo. Ele havia esclarecido o que é que Jesus, o que é que ele tinha vindo fazer. Ele mostrou que ele não seria o Messias que restauraria a sorte de Israel, que restauraria a glória de Israel. Ele explicou, e ele então deixa aos discípulos avaliar novamente a decisão que eles haviam tomado. Muitos deles haviam seguido Jesus há 3 anos, estavam caminhando com Jesus, e Jesus deu a eles a oportunidade de novo, e disse: se alguém quer vir após mim. Então, eu não me preocupo em reproduzir esse apelo de Jesus a todos nós nessa noite, e dizer: se alguém quiser seguir a Jesus, preste atenção no que ele propõe. Primeiro, ele faz um convite doce: se alguém quer vir após mim. Eu fico pensando em mim, quantas vezes como pregador, que fiz apelos, convites ameaçadores às pessoas. Quer seguir Jesus? Não quer? Se morrer amanhã, está no inferno, é melhor você se arrepender hoje. Jesus não foi ameaçador. Ele disse: se alguém quer vir após mim. E eu fico pensando na minha presunção, que tantas vezes fiz um apelo e esperei: bom, agora venham até aqui aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus. Certo de que haveria pessoas que iriam entregar a vida a Jesus, mas Jesus, quando fez o apelo, nem ele estava certo, e disse: bom, se alguém quiser vir após mim. Jesus não levou em conta essa presunção, ele não disse: os que querem me seguir, venham para cá. Não, se alguém quiser vir após mim. E ele continua dizendo: primeiro, negue-se a si mesmo. Irmãos, eu acho que o pastor Zé Carlos, que costuma dizer sempre que tudo no grego, no hebraico, significa tudo, né? Eu acho que ele poderia dizer: negar-se a si mesmo, no grego, no hebraico, em português, significa negar-se mesmo. Tá? Coisa que ninguém gosta. Negar-se a si mesmo significa renunciar a todo aquele ato de justiça própria que você carrega dentro de si, dizendo: mas eu não sou tão mal assim como esse cara está dizendo, eu tenho minhas virtudes, eu não faço mal a ninguém, eu sou bonzinho com a minha mãe, eu tenho lá as minhas qualidades. Negar-se a si mesmo é negar-se todas essas virtudes e reconhecer que elas são nada diante de Jesus. Negar-se a si mesmo é renunciar ao direito de ter direito. Jesus faz o convite e deixa claro que isso é indispensável, que não dá para ser cristão achando que tem direitos especiais e privilégios, que não dá para ser cristão pensando que pode algumas coisas que não pode. Negar-se a si mesmo, foi isso que Jesus exigiu dos homens. Mas não foi só isso, foi também tomar a sua cruz. Em algumas traduções está: dia a dia tome a sua cruz. Irmãos, tomar a cruz só é possível se nós passarmos pelo primeiro estágio de negarmos a nós mesmos. Ninguém que não tenha negado a si mesmo será capaz de carregar a sua cruz, será capaz de tomar a sua cruz. E olha, eu quero deixar bem claro: cruz é cruz. Cruz não é sogra, cruz não é acidente, cruz não é parente,
Enfim, cruz é cruz. No tempo de Jesus, na Palestina, se alguém visse um camarada carregando uma cruz, sabe, como a gente vê hoje em dia, ninguém ia lá perguntar: escuta, qual é a razão de você carregar essa cruz? Qual é o motivo? Você está protestando pelo quê? Você está fazendo um movimento em torno do quê? Não. Viu um camarada carregando uma cruz? Ele está indo ser crucificado. Simples assim. Ele vai morrer. É um condenado que estava obrigado a carregar a sua cruz. Ponto. Não havia dúvida a respeito disso. E quando Jesus diz àqueles homens: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, ele quis dizer isso. Ele quis dizer: é preciso negar-se a si mesmo e é preciso morrer. É preciso morrer para as suas paixões, morrer para o seu egoísmo, morrer pela centralidade do universo em torno de você. Morrer. É preciso morrer. Se a gente fizesse um apelo aqui assim hoje, uma multidão no estádio: bom, quem quer vir a Jesus? Quem quer, venha, venha para morrer. Venha para... Provavelmente não ia levantar ninguém. Como assim, venha para morrer? Mas foi o que Jesus disse: e siga-me. E aí é maravilhoso, porque quando ele diz siga-me, ele não está propondo algo que ele nunca tenha passado. Quando ele diz siga-me, ele não está dizendo para você: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Ele está dizendo: venha, veja como eu faço, ande nos meus passos, venha ver como é a minha vida. Afinal de contas, ele carregou uma cruz e morreu. Jesus não propõe a nós algo que nós não possamos viver, algo que seja extraordinário, não. Nós poderemos, se antes tivermos negado a nós mesmos. Aí sim, poderemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Agora, tudo isso, irmãos, por uma razão. Porque ele diz, no versículo 35, quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Glória a Deus por isso. Você consegue compreender Jesus dizendo o seguinte: olha, se você quiser vir após mim, se alguém aqui quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, ou seja, morra. Por quê? Porque se alguém quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Se você por acaso pretende preservar a sua vida, preservar os seus desejos, preservar as suas vontades, preservar o seu ânimo, dizendo: não, imagina, eu não vou fazer isso agora, eu não vou entregar a minha vida a Cristo, porque afinal de contas eu tenho muita coisa para viver. Se você pretende preservar a sua vida assim, você vai perdê-la. Não é maldição, não é praga que eu estou rogando ninguém, é a palavra de Deus. Sabe, eu tenho um conhecido a quem eu falei de Jesus há muitos anos, e logo no início da minha conversão, e esse camarada que é da minha idade, me disse assim: não, eu conheço Jesus, ele havia frequentado uma igreja há um tempo, eu nem sabia. Ele falou assim: mas eu sou muito jovem, cara, tenho tanta coisa pela frente. Não, quando eu ficar mais velho, eu vou seguir Jesus. Vocês acreditam que o camarada disse isso? Ele quis dizer para mim assim: imagina, Milton, eu vou preservar a minha vida, pô. Vou aproveitar um pouco. Depois, tudo bem.
E eu posso dizer, naquela ocasião eu não disse, vai perder a vida. Tentando preservá-la assim, vai perder a vida. Mas quem, por amor de Jesus e do seu evangelho, perder a sua vida, salvá-la-á. Glória a Deus por isso. Então Jesus propõe algo emblemático. Ele diz: olha, siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra por amor de mim, porque se você fizer isso, você vai salvar a sua vida, aleluia. Mas como isso? Isso é o que Jesus havia proposto aos discípulos desde o início. Ele estava falando da vida eterna, ele estava falando de uma vida em paz, ele estava falando de um tempo em que viveremos eternamente afastados de Deus ou na presença de Deus. Foi por isso que ele veio aqui, para morrer em nosso lugar e nos dar a vida eterna. Irmãos, é maravilhoso pensar isso. Os discípulos não tinham entendido ainda, eles estavam pensando apenas naquele tempo em que viveram com ele, em que ele sarou as pessoas, curou enfermos, alimentou famintos, deu atenção às pessoas, mas aquilo tudo ainda era insuficiente, era como a visão do cego. No primeiro estágio, ele só via um pouco, não era nítido. Jesus quer mais. Jesus quer que nós gozemos a vida eterna. Jesus quer que nós tenhamos esperança na vida eterna. Jesus quer que nós estejamos convictos do que Ele fez por nós, porque se porventura morrermos amanhã, ninguém há de ficar triste por conta disso, porque saberá, ele estava convencido de que a vida eterna estava em Jesus Cristo, e ele se rendeu a Ele, glória a Deus. Irmãos, a falta de esperança é terrível. Quando nós não temos esperança, nós sofremos, nós nos limitamos a esse tempo, nós nos entristecemos, nos deprimimos. Não é à toa, irmãos, que a depressão assola esse mundo. A falta de esperança, porque quando o homem reflete em sua vida, no que ele é, no que ele pode fazer em 80, 90 anos, é nada. Por mais nobre, por mais sublime que sejam as ações de qualquer um de nós, isso é nada perto de vivermos a eternidade com Deus. Amém? Então, por isso que Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e morra. Porque se você tentar preservar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida, por amor de mim e do meu evangelho, você vai salvá-la. Quem aqui nessa noite compreendeu exatamente o que é Jesus? Quem é Jesus para você? Se eu perguntasse aqui para você nessa noite, e para você, quem é Jesus? Vocês responderiam com certeza: é o autor da vida, é o autor da vida eterna, é aquele que doa a vida, é aquele que transforma, é aquele que nos modifica. Amém? Glória a Deus por isso. Eu fiquei temendo chegar ao final dessa ministração, como o professor Raimundo, dando dicas a vocês. Jesus é o autor, é aquele que me dá a vida. E alguém falar viagem, que a Miriam mano. Glória a Deus por isso. Jesus é aquele que dá a vida eterna, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pastor Heraldo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Creio que o Espírito Santo de Deus deu o recado nessa noite.
que você possa agasalhar essa semente no seu coração e não permitir que nada roube. A palavra de Deus fala ali sobre, naquela parábola que Jesus proferiu, sobre as sementes que são lançadas no solo, né? Algumas são lançadas à beira do caminho, outras são lançadas entre espinhos, pedregais. Mas uma semente que cai e ela é sufocada pelos espinhos, os espinhos representam os cuidados desse mundo, e talvez seja a mais perigosa das situações para nós nos dias de hoje. Então tome muito cuidado com os cuidados desse mundo, né? Que você ame a palavra de Deus, que você venha ao longo dessa semana digerir essa palavra, aquilo que foi ministrado, porque não foi palavra de homens, mas foi a palavra de Deus que foi colocada no seu coração. Que você valorize isso, que você ore a respeito disso, e que você busque uma revelação em Deus de quem é Jesus. Eu creio que essa revelação ela vai transformar as nossas vidas. Não é esse Jesus que nós vemos sendo anunciado ou sendo caricaturado nos dias de hoje, não é um Jesus tão desfigurado. Ora, um resolvedor de problemas, ora, um ser inerte, pregado numa cruz, ensanguentado, totalmente passivo. Não é esse Jesus que a Bíblia nos mostra, não é esse Jesus que nós ouvimos falar dele nessa noite. É um Jesus maravilhoso, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. É um Jesus que nos resgatou. É um Jesus que se permitiu macular. Jesus, ele se entregou naquela cruz e os nossos pecados caíram sobre ele. Ele era santo, perfeito, não existia falha alguma nele. Ele foi examinado por muitos, pelos rabinos, pelos fariseus, por Pôncio Pilatos, mas ninguém achou defeito algum nele. E é esse Jesus que nessa noite nós reverenciamos, nós adoramos e nós dizemos a ele: Senhor, obrigado pela salvação. Nós não merecíamos, mas nós somos alcançados pelo seu amor. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra nesta noite, Senhor, e que ela venha produzir frutos nos nossos corações, que os nossos olhos espirituais se abram, que possamos enxergar além, Senhor, daquilo que ouvimos falar, mas que haja uma revelação nos nossos corações sobre quem Tu és. Senhor, isso venha mudar as nossas vidas, isso venha criar em cada coração aqui um temor santo, Senhor, de Ti. E ao mesmo tempo um desejo ardente de conhecer mais e mais a cada dia, Senhor. Senhor, move a Tua igreja nesse sentido, Senhor. Move, Senhor, esta igreja a não pactuar, Senhor, com esses Jesuses que são apresentados, caricaturas do verdadeiro Jesus. Nós queremos o verdadeiro. Nós queremos aquele que é o Santo de Israel, a resplandecente estrela da manhã, o lírio dos vales, o bom conselheiro, o príncipe da paz. É esse Jesus que nós queremos. Revela-te a Tua igreja, Senhor. Revela-te a nós, da forma como Tu és. Senhor, queremos abençoar agora o Teu povo, Te agradecer por cada um que está aqui, que ouviu esta palavra. Sabemos que esses que estão aqui foram aqueles trazidos e preparados por Ti,